E voltamos com o Plantão da Tarde desta quinta-feira. Tá na hora de começar a debater, tá na hora do quadro Em Debate. Como você já sabe, todas as terças e quintas-feiras nós temos o quadro Em Debate, temas de relevância apresentado com duas visões diferentes pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Nesta quinta-feira, nós vamos abordar aqui na terça, dia 1º de setembro, retornou em Poços de Caldas de maneira parcial as atividades esportivas, coletivas e aeróbicas nas academias e ao ar livre, com algumas restrições. Porém, mesmo com a flexibilização, o maior espaço público para atividades esportivas da cidade, o Parque Municipal Antônio Molinari, segue fechado. A reabertura do parque, segundo informações, só será permitida quando Poços estiver na onda verde. Já aqui no estúdio, nossos debatedores, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Mais uma vez, Camilo, obrigado pela presença. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro. De volta conosco também, William, obrigado pela presença. Bom, gente, como sempre, a gente começa com a introdução das ideias por parte de cada um dos debatedores. E hoje, quem começa é o professor William Louro. Boa tarde a todos, boa tarde, Galo, boa tarde, professor Camilo. É uma satisfação estar de volta. Bom, a questão da reabertura, mais uma vez a gente está discutindo isso há algum tempo, né? As medidas que são necessárias para que a gente tenha uma retomada gradual de todas as atividades, tendo em vista a importância de ter a saúde em dia. E falando em saúde em dia, as práticas esportivas realmente são muito importantes nesse aspecto. Portanto, se tivermos aí uma retomada gradual, com segurança, com todos os protocolos, eu acho importante que isso seja feito. A partir do dia 1º, essa retomada foi possível em nosso município, exatamente por estarmos naquela que já discutimos alguns programas passados, na onda amarela. Então, de forma gradual, nós vamos reabrindo, nós vamos tendo aí a implementação daquele plano tanto estadual quanto municipal para a retomada dessas atividades. As atividades esportivas são de suma importância para que a pessoa mantenha o corpo são e a mente sã e consiga enfrentar, ultrapassar, fazer essa travessia desse momento difícil que estamos vivendo. Por outro lado, se as medidas não forem tomadas de forma adequada, e isso a gente vai precisar de uma fiscalização importante, aí que tem um detalhe que como que será feita essa fiscalização, se não for feito de forma adequada, nós podemos ter sim um agravamento no sentido de aumento de número de casos do Covid, Por outro lado, se isso for feito de uma forma adequada e bem fiscalizada, eu acho que é importante essa retomada. Mas uma questão que eu não consigo entender é porque o parque não está reaberto, sendo que é o maior espaço, o espaço maior que nós temos aqui para a prática das atividades esportivas e que, na minha opinião, se fosse bem organizado, poderia sim estar aberto para que a prática fosse maior, a prática esportiva fosse maior e o maior número de pessoas pudessem realizá-las, porque a grande maioria das pessoas não tem condição de pagar uma academia ou então é sócio de um clube e o Parque Municipal viria atender essas suas necessidades. Tá certo, agora a introdução do professor Camilo Oliveira. Boa tarde, Galo. Boa tarde, professor William. Mais uma vez um prazer estar aqui. Boa tarde você que nos acompanha. Bom, como de costume, eu vou ser muito sincero. Eu não consigo entender qual é a lógica dessa flexibilização que vem acontecendo no estado de Minas, mas principalmente no interior. Eu não consigo entender. O programa Minas Consciente parece ter sido elaborado com pensamento lá na capital mineira, distante e longe das peculiaridades aqui do interior, aqui da região sul de Minas. Nós estamos em uma crescente de casos. Os números têm aumentado. Existem óbitos que vêm acontecendo, inclusive aqui em Poços, na nossa cidade. Então, falar da flexibilização, como ela vem sendo feita com a reabertura do turismo, agora com a reabertura dessas atividades, na minha opinião é inconcebível. Não tem lógica nenhuma isso nesse momento aqui. Ainda que existisse alguma lógica, o que eu também não consigo compreender é que como que as atividades esportivas em grupo, com as precauções, elas estão vindo somente agora, no final da flexibilização. Quando já foi aberto o turismo, como eu disse, como já foi
reabertos bares, restaurantes, ou seja, se fosse para abrir, essas atividades, na minha opinião, deveriam ser as primeiras a terem sido incentivadas. Como o próprio professor William bem disse, a atividade esportiva, ela traz benefícios à própria pessoa, gera imunidade, né? Talvez possibilitaria um não aumento do número de casos, mas é inadmissível que nesse momento, repito, com os números de casos crescentes, aumentando o número de óbitos, com uma situação que não está sob controle, ao contrário do que alguns meses atrás se dizia, nós estejamos tratando desse assunto de flexibilizar tudo. Não tem lógica nenhuma. E, infelizmente, o número de casos está crescendo, não só aqui, nas cidades da região, cidades menores, cidades onde não tinham nenhum indício de casos, estão recebendo os casos. Então, é importante repensar isso que está sendo feito. O Minas inconsciente, talvez, não é parâmetro para a nossa cidade. A administração municipal ela tem que rever aquela política pública de reabertura econômica que ela colocou, porque não está funcionando. Os números têm aumentado e isso gera uma insegurança na população, uma insegurança em todos nós. Bacana, então está feita a introdução de ambos debatedores. O Comitê Extraordinário Covid-19 de Poços de Caldas autorizou desde o dia 1º deste mês, só retomando a nossa linha de raciocínio, para as atividades esportivas para as pessoas a partir dos 12 anos. No entanto, para o retorno, os clubes e locais onde as práticas acontecem devem seguir uma série de medidas de segurança. As práticas são autorizadas para cidades incluídas na onda amarela do Plano Minas Consciente do governo de Minas Gerais, que é o caso de Poços de Caldas. Professor William, começando de vez o nosso debate, gostaria que falasse justamente da questão dessas restrições que foram impostas e até mesmo dentro da questão das restrições, a questão da utilização dos EPIs, este cuidado e, como o senhor já brevemente citou, a fiscalização, pois esportes coletivos, um contato direto, nitidamente, com pessoas que não funcionam igual um campeonato brasileiro, que antes de jogar fazem testes de Covid-19, mas neste caso, a fiscalização deve ser ferrenha e, por outro lado, a conscientização deve ser absoluta. Sim, vamos lá. Então, partindo do pressuposto que a flexibilização das atividades esportivas, das atividades recreativas, enfim, em clubes, é importante para a saúde, para a saúde da população em geral, não é? Nós estamos passando por um momento de pandemia, obviamente, então nós temos que manter sempre a conscientização. O fato de nós estarmos, por exemplo, o estado de Minas Gerais está, se a gente pegar a média móvel de mortes, por exemplo, nós estamos num decréscimo de algo em torno de 10%. Isso é um número bastante significativo. Ainda é muito elevado o número de mortes, mas nós estamos num viés de baixa, né? O número de casos também, da mesma forma, se a gente pegar a média móvel. Todavia, isso não significa que a pandemia acabou. Isso é importante que fique claro. Mas podemos avançar na flexibilização e acho que isso é necessário para que a gente volte a ter o mínimo de uma vida normal ou um novo normal. Então, quando a gente fala nessa flexibilização das atividades esportivas, nós precisamos manter a consciência de que nós estamos num momento de pandemia. Então, não será uma atividade normal como a gente tinha antes da pandemia, né? As atividades esportivas com muita aglomeração. Por exemplo, a gente não vai poder ter campeonatos, não vai poder ter absolutamente nada que promova uma aglomeração. As atividades poderão ser praticadas de forma coletiva, com uma metragem quadrada máxima, a quantidade de pessoas dentro de uma metragem quadrada, ou seja, não vai ultrapassar, não pode ter muitas pessoas juntas, exatamente para manter esse distanciamento que é necessário, por conta, evidentemente, de evitar que o vírus se prolifere e as pessoas se contaminem. Então, é muito importante que a prática seja flexibilizada, como de fato foi, mas que as pessoas continuem tendo consciência que estamos no meio de uma pandemia e todas as medidas preventivas devem ser tomadas, como o uso de álcool em gel, a higienização do ambiente. Está previsto nessa flexibilização que de 4 em 4 horas aquele recinto seja fechado para que haja uma desinfecção total do ambiente, né, no período mínimo de 1 hora para depois retomar as atividades, ou seja, as pessoas precisam manter o distanciamento necessário, né?
as aulas coletivas podem ocorrer, mas com o mínimo de contato possível, exatamente para que essa flexibilização ela avance, mas com muita responsabilidade e que as pessoas possam retomar as suas atividades físicas e principalmente aquelas que precisam, né? Porque a gente tem visto aí em pesquisas que, por exemplo, a obesidade aumentou muito na pandemia, exatamente porque as pessoas, aquelas que já eram sedentárias, continuaram a ser, e aquelas que não, de repente, passaram a ser. E isso é muito prejudicial para a própria saúde. Se a gente está no meio de uma pandemia, nós temos que estar são para superar e avançar e fazer a travessia de forma consciente e segura. Professor Camilo, falando justamente disso, o senhor acredita que haverá essa conscientização, até trazendo dados em que nós temos 21 óbitos atualmente em nosso município? Bom, Galo, pelo que nós estamos percebendo, infelizmente, a partir do momento que houve uma certa melhora nos índices nacionais, que ainda não se refletiram aqui na região, pelo contrário, né, a interiorização da pandemia, ela está no sentido crescente, mas desde antes disso, nós vemos que as pessoas já não estão mais tão preocupadas como estavam antes, né? É óbvio que à medida que nós vamos nos adaptando a essa realidade, tende, por outro lado, que as pessoas elas também passem com essa adaptação a deixar de tomar todos os cuidados devidos. A intenção do comitê e a colocação dessas restrições, elas são muito importantes e são medidas que nós devemos adotar talvez por muito tempo ou talvez permanentemente. Afinal de contas, é uma crise sanitária que talvez melhore os hábitos de higiene, sobretudo nesses locais de práticas esportivas. Talvez seja um ponto positivo desse momento. Agora, o que eu já disse na introdução e até ressalto é que parece que há em todo esse contexto, não só em Poços, não só em Minas, talvez no país todo, mas há um viés político que vem sendo trazido nesse momento de flexibilização. A impressão que dá é que quem tem mais poder econômico, quem tem poder de fazer um lobby maior, consegue que suas atividades sejam liberadas antes de outras. Como eu disse, e o professor William bem ressaltou, eu não consigo imaginar que as atividades esportivas, ainda que muitas delas, por serem de forma coletiva, possam gerar um contato direto, mas que elas estejam sendo flexibilizadas somente agora, depois de tantas outras atividades que são nocivas, mas, ao contrário, que têm um poder econômico por trás maior. Então é importante fazer essa reflexão para a gente ver e analisar se essas medidas que estão sendo tomadas, elas visam cuidar da saúde da população ou se elas têm outras finalidades. Lembrando que estamos no ano eleitoral e nós temos que ficar sim atentos ao posicionamento da administração, ao posicionamento daqueles que nos representam. Professor Camilo, ainda contigo, nós tivemos uma média de aumento, falando da porcentagem dos leitos de UTI para a Covid-19. Naquele tema que nós discutimos aqui, falando do retorno, a flexibilização do turismo, de lá para cá, foi um aumento em torno de 15% a 20% na ocupação dos leitos de UTI Covid-19. O senhor acredita que com mais uma flexibilização possa haver uma porcentagem, vai haver uma constância nessa porcentagem que já cresceu? Bom, à medida que a circulação maior de pessoas, inclusive vindas de outras localidades, à medida em que a intensificação da reabertura do comércio, das atividades, a tendência sim é que haja um aumento. Infelizmente, nós não estamos totalmente protegidos ainda. Nós não temos segurança para fazer essa flexibilização como ela está sendo feita. E nós precisamos dialogar sobre isso para que as pessoas retomem a consciência de alguns meses atrás, para que realmente evitem se expor a esse risco. É uma doença muito séria, tem gerado morte, tem gerado esse índice elevado de ocupação dos leitos, né? Por outro lado, trouxe uma preocupação estatal maior na medida que mais recursos foram investidos e nós melhoramos o nosso sistema público, sobretudo de saúde. Isso é importante, mas é importante que as pessoas não deixem de ter a consciência de que nós ainda vivemos a pandemia e que os índices aqui na nossa região ainda são altos. Por enquanto, nós não estamos numa situação absolutamente crítica, mas do modo como vem sendo feito, nós podemos chegar a isso.
Professor William, falando justamente sobre a questão que o senhor já comentou, achar incoerente o retorno ou flexibilização parcial das atividades esportivas, porém, o maior espaço público para as atividades esportivas da cidade, que é o Parque Municipal Antônio Molinari, segue fechado, né? O Comitê Extraordinário Covid-19 de Poços aguarda que a cidade entre na onda verde. O senhor discorda, então, dessa situação? Se há uma flexibilização do esporte, esse espaço que é aberto deveria também estar incluído? Sim, porque a flexibilização ela contempla tanto os espaços públicos e privados, cobertos ou fechados ou abertos, né? A prática esportiva pode se dar dentro dos ginásios ou fora deles, ou seja, em espaços abertos ou em espaços fechados. Se a gente tem essa flexibilização para essa prática esportiva, por que a gente não vai ter para o Parque Municipal, que é o maior espaço que a gente tem no nosso município? Dentro do Parque Municipal a gente sabe que existe aquela pista de corrida e de caminhada e aquele gramado imenso onde as pessoas fazem, né, as suas práticas esportivas. Se a gente conseguisse ter uma consciência e uma fiscalização e uma organização para a utilização do parque, seria muito interessante, porque nós teríamos, como eu disse, um aparelho municipal que serviria à população em geral. Porque como eu disse anteriormente lá na minha introdução, às vezes a pessoa não tem condição de pagar por utilização de uma quadra particular ou se tornar sócia aí de um clube esportivo ou pagar uma academia, ela tem o parque como o único aparelho, né, que serve para que ela possa fazer as suas atividades físicas. E flexibilizando toda a prática esportiva, né, com todas essas com as restrições que são importantes, como por exemplo, não tem vestiário, o vestiário vai estar fechado, não tem bebedouro, não vai ter espera, enfim, a prática deverá ser agendada, não vai ter aquela famosa espera para entrar na quadra, enfim, você tem lá 15 pessoas para jogar um futebol de salão, por exemplo, 2 times de 5 e fica ali um time esperando, isso não vai acontecer, ou seja, todos têm que estar envolvidos naquela prática e aí tem um limite de tempo, mas no Parque Municipal isso poderia ser muito mais vantajoso e muito mais abrangente, porque as pessoas, e aí nesse ponto eu concordo com o professor Camilo, porque as pessoas, de repente aquelas que têm maior poder econômico, estão satisfeitas com essa situação, mas aquelas que não têm condição, não têm acesso a essa prática esportiva em entidades privadas ou em clubes esportivos, tem o Parque Municipal como sua única aparelho para que se faça essa sua prática e com essa na minha opinião, incoerente fechamento ainda, né, do parque, essas pessoas não terão acesso e continuarão a ter que fazer aí os seus exercícios na rua. Enfim, nós temos a João Pinheiro, que é um local interessante, né, que as pessoas caminham ali, está sendo revitalizado, ou seja, a pista está sendo melhorada ainda com alguns problemas, mas elas terão ali para fazer isso ou em outros locais que a segurança não será adequada. Então, na minha opinião, é muito incoerente e eu sou contra o fechamento do Parque Municipal de estar aberto. Tá certo. Professor Camilo, neste tema e aproveitando uma outra situação também, quando a gente fala desse favorecimento para certas classes, né, nós temos um grande apelo por parte também desses empresários, proprietários de espaços particulares, né, sejam eles academias, enfim, quadras, né, que nós temos várias quadras de society em específico, ou profissionais da educação física em geral, muitos desses que perderam seus empregos também. E junto à questão do Parque Municipal, muitos desses professores, eles aplicavam atividades justamente em espaços públicos, né, como o próprio Parque Municipal. O senhor acredita que talvez isso aí deveria já ter acontecido ou o senhor é contra, de qualquer forma, também essa reabertura? Olha, veja bem, Galo. Primeiro que, ao que parece, as ondas que foram estabelecidas dentro do programa Minas Consciente, elas são utilizadas, na minha opinião, sem muito critério, né? À medida que a administração não quer tomar uma postura, ela se vale do impedimento que a onda do Minas Consciente impõe. À medida que ela quer tomar uma decisão, ela toma independente do que o programa estadual fala. Então, primeiro, era necessário que houvesse uma definição clara, né? O que me parece que não está acontecendo.
Decidida pela flexibilização, é óbvio que um dos principais pontos que deveriam ser abertos é o Parque Municipal, né? Sobretudo pelo seu caráter público, sobretudo pelo grande número de pessoas que ali recebem, não excluindo a necessidade da abertura dos espaços privados também, mas nós estamos falando ali de um espaço que é próprio para isso, um espaço aberto, né, que poderia ser reaberto nesse momento de flexibilização com um determinado número limite de pessoas, né? Enfim, deveriam ser criados critérios para que isso acontecesse. E dessa forma nós estaríamos o quê? Acolhendo as pessoas que, como o professor William disse, não têm condição de pagar uma academia, de ser sócio de um clube, ainda mais nesse momento em que todos passamos por dificuldades econômicas, e por outro lado também atenderíamos esses profissionais, né, profissionais da área de educação física, da área de atividades esportivas em geral, que poderiam ali, no ambiente público, também atender às demandas dos seus clientes. Então, me parece que não houve uma medida adequada nesse sentido. Nós temos sempre que priorizar os espaços públicos, que são espaços próprios para as práticas esportivas, que são espaços próprios para a convivência, ainda que com regras e com limites que, obviamente, devem ser impostos, assim como estão sendo impostos para as atividades privadas no modo geral. Tá certo, e agora chegando ao fim do nosso debate, nós temos as considerações finais do professor William Louro. E professor, já deixo levantada a questão, então o senhor atualmente é favorável a esse retorno e o senhor acredita que essa flexibilização deve ser promovida também já em outros setores? Bom, a questão da flexibilização, ela deve ser parte desse plano, né? Desse plano municipal, que nós temos o plano estratégico de reabertura de toda a atividade econômica, do plano Minas Consciente, né, que estabelece essas ondas e vai ser determinado pelo número de casos, enfim. Nós temos no cenário estadual, como vimos pelas médias móveis, um arrefecimento importante da contaminação, da evolução do vírus. Naquele estudo do Imperial College de Londres, ele estabelece que nós estamos com 0,96, isso é importante, 0,98, isso é importante, ou seja, sempre quando o número está abaixo de 1, quer dizer que a pandemia está tecnicamente controlada, né? Nós chegamos aqui a patamares de 3, né? 3,5, muito maiores do que França, do que Itália, que estavam ali naquela situação de emergência que nós acompanhamos. Então nós estamos ali com 0,98, temos que diminuir isso. E diminuir isso parece incoerente, falar como é que nós vamos diminuir se estamos flexibilizando. Mas essa possibilidade de flexibilização se dá exatamente por conta dessa diminuição de casos que nós precisamos continuar sendo feito, promovendo essa diminuição. E essa diminuição só vai existir se todas as pessoas tiverem consciência, né? Tiverem consciência que ainda estamos vivendo uma pandemia. A possibilidade de prática esportiva leva, como eu falei, a pessoa a ficar ter um corpo são, a mente sã e imune, né? Adquirir imunidade, melhor dizendo, né? Aumentar as suas imunidades e fazer com que consiga atravessar essa pandemia de uma forma mais saudável possível, mas sempre tomando todas as medidas sanitárias, todas as medidas de precaução necessárias para a prática de qualquer atividade, principalmente as atividades esportivas. Mas uma coisa é certa, nós estamos no momento de pandemia e a consciência dos hábitos devem ser mantida, usar álcool em gel, usar máscaras quando for necessário. Nas práticas esportivas isso pode ser um impasse, mas usar gel, manter no distanciamento mínimo, não ter o contato físico, né, com as pessoas, e nós vamos conseguir ultrapassar e isso tudo vai passar, mas de uma forma consciente. Se todos tivermos essa consciência, isso tudo vai se resolver e nós vamos conseguir fazer essa travessia de forma consciente e segura. Tá certo. Agora, nas considerações finais do professor Camilo Oliveira, faço a mesma pergunta, se o senhor concorda, né, a questão da flexibilização, fechando, e até a promoção de novas flexibilizações em nosso município. Acho que um ponto importante que a gente deve destacar em relação à pandemia é que ela reforçou o papel do Estado. Não só como regulador, impondo as regras que são muito importantes, as regras de mitigação do contato social, as regras que permitem a flexibilização, mas também ela tirou um pouco daquele ultraliberalismo tão propagado pelo governo federal, demonstrou um pouco que isso não funciona
estão dessa forma. As empresas mais do que nunca necessitam e precisam do apoio do Estado. E o Estado, nesse momento, está apoiando através desses processos de flexibilização, que deve acontecer. Nós devemos dar importância devida à economia, porque a economia também, com o apoio estatal, é que vai mitigar os efeitos nocivos que todos nós estamos vivendo. Mas eu entendo por oportuno dizer aqui que nesse momento, aqui na nossa região, não há espaço ainda para uma flexibilização tão ampla. Ela deve sim acontecer e de forma escalonada, mas nós estamos fazendo ela de uma forma ampla e rápida demais, e talvez atendendo interesses eleitoreiros. Temos eleição esse ano no nível municipal, é importante pensar sobre isso. Então penso que deveríamos ter uma flexibilização um pouco mais restritiva nesse momento, mas acho importante que, se ela for acontecer, ela tem que priorizar as pessoas, sobretudo as pessoas que têm menos condição e, portanto, estão mais vulneráveis aos reflexos econômicos e de saúde pública trazidos pela pandemia. Nesse cenário, falando em reabertura, na possibilidade de reabrirmos as atividades esportivas, nós não poderíamos ter deixado de lado a abertura dos espaços públicos, sobretudo ali do Parque Municipal e outros espaços públicos, a fim de priorizarmos aqueles que não têm condição, que estão passando por um momento econômico de dificuldade. Tá certo, excelente debate registrado hoje aqui no quadro Em Debate. Professores, muito obrigado mais uma vez pela presença. E agora você que está com a gente justamente pode construir a sua opinião, visões diferentes colocadas em pauta deste tema de relevância. Às terças e quintas-feiras temos Em Debate. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. A gente se vê. Até mais.